do quarto. A jornalista recorreu ao tratamento psiquiátrico e tomou 2 tipos de remédios, mas sentiu que não estava melhorando. Durante a medicação, eu não senti efeito algum. Eu continuava chorando, tendo sintomas da depressão. Assim como a Priscila, muitas pessoas são diagnosticadas com a doença, mas não respondem à medicação. Um estudo feito no Brasil, Argentina, Colômbia e México, com o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais, mapeou a chamada depressão resistente. A pesquisa foi realizada com cerca de 1.500 pacientes diagnosticados com depressão. Eles tinham entre 45 e 56 anos. O grupo foi acompanhado ao longo de 1 ano e passou por baterias de exames a cada 3 meses em ambulatórios como este daqui no Hospital das Clínicas da UFMG. O levantamento revelou que 40% dos brasileiros com o transtorno não respondiam ao tratamento com o uso de pelo menos 2 remédios diferentes. As principais causas que a gente conhece são as de ordem genética, tem questões ligadas a sexo, a idade, a presença de episódios depressivos anteriores, os pacientes com hipertensão, diabetes, outras condições clínicas, eles vão apresentar também episódios depressivos mais graves. Com um quadro de saúde agravado, o risco de suicídio também é maior. Por isso, o tratamento correto é fundamental. Além do uso combinado de antidepressivos e outros remédios, como estabilizadores de humor, o paciente também pode passar por alguns procedimentos médicos. Nos casos de depressão resistente a tratamento, o que a gente vem percebendo é uma utilização cada vez maior da eletroconvulsoterapia, da estimulação magnética transcraniana. Você tem sondas que são colocadas ao redor do crânio do indivíduo e que vão ser utilizadas para estimular locais específicos dentro do cérebro, de modo a tratar os mecanismos ali envolvidos na depressão. Com a ajuda de balões, vamos testar o fôlego do pessoal. E só pode assoprar uma vez, viu? Quanto maior o balão, melhor a capacidade respiratória. A Nália se esforçou. Tá, o que a senhora achou? Pequeno. Pequeno? Tá faltando ar aí? Tá faltando. A filha foi pior ainda, o balão mal encheu. Mas quem mandou melhor foi o Alan, que tem por hábito fazer pausas para respirar profundamente. E é muito importante, porque ela deixa oxigenar melhor o cérebro também, né? O volume de ar que cabe dentro dos nossos pulmões é de 4,5 litros. É a quantidade que cabe dentro deste galão. Mas a gente respira muito menos do que isso. Em média, apenas meio litro. Ou seja, tem um potencial de absorção de oxigênio que nós não estamos aproveitando. No dia a dia, a respiração deve ser feita apenas pelo nariz, algo difícil para o aparecido que usa muito a boca para puxar o ar. Tenta respirar fechando a boca agora. É mais complicado. É mais difícil? É mais difícil. Pelo nariz, captamos até 20% a mais de oxigênio. A passagem nasal esquenta o ar e filtra impurezas. Por exigir um pouco mais de esforço, também ajuda a treinar o coração. As consequências da respiração oral são a curto prazo, o cansaço, a fadiga, a tontura, quando der uma caminhada mais longa. E a longo prazo, o ronco, e pode estar relacionado com a apneia do sono, que são paradas respiratórias. Aquela pessoa que sempre está cansada. Num estudo japonês feito com ratos, os animais que respiravam pelo nariz tiveram melhor desempenho em testes de memória e aprendizagem. Usar a boca só na hora do exercício físico, para captar mais oxigênio, ou quando estiver treinando a respiração. Em aulas de yoga e meditação, o primeiro passo é perceber a própria respiração. Esta aluna está na 2ª aula e já percebeu melhora no controle da ansiedade. E quando eu começo a respirar corretamente, eu consigo controlar esse tipo de problema emocional e consigo tomar melhor as minhas decisões, ter mais calma no dia a dia. Você tem ideia de quantas línguas são faladas no Brasil? Eu chutaria umas 6 línguas, vai. Mais de 10 línguas. Além do português e da Libras, a linguagem brasileira de sinais, que também é idioma oficial, são centenas de línguas nativas. A quantidade exata é difícil precisar, até porque, ainda hoje, existem algumas poucas tribos isoladas sem contato com o resto do mundo. Mas pelos dados oficiais, o país tem quase 900 mil índios
que falam 274 línguas nativas, de acordo com os últimos números do IBGE. Como eu diria olá? Eu diria amaronica. Adenica mago. E às vezes nem é preciso ir longe das grandes cidades para encontrar exemplos. A 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, na aldeia Mata Verde Bonita, em Maricá, na região metropolitana, a língua materna é o Guarani. A aldeia tem até uma escola municipal. Para gente que não fala Guarani, é difícil dizer o nome. Eu até vou tentar pelo que me ensinaram aqui. Parapotinhedja. Aqui eles têm o primeiro contato com o português. Só aos 6 anos de idade, durante a alfabetização, é que eles começam a aprender a língua oficial do Brasil. As aulas são em português e em Guarani. E na hora da brincadeira, os idiomas se misturam. Tem as aldeias que já estão perdendo a cultura, só falam em português, até as criancinhas também. Então eu acho que é muito bom a gente ter a nossa cultura, a nossa comida típica. Tradição mantida não só pelo que sai, mas também pelo que entra na boca. Tem esse tipá e também tem frango com trigo e tem irorá, que é de fubá. Aliás, comida é só um dos campos onde as línguas se aproximam. Mandioca, por exemplo, vem de mandió, em Guarani. Moqueca, abacaxi, sobretudo na culinária, nós encontramos essas especialidades. O Brasil tem, não é que é mais rica, mas é muito diferenciado, porque aqui houve uma situação diferente de muitos outros países, deu uma multiplicidade de línguas e um caldo linguístico muito diferente. Os beduínos vieram do deserto, tribos nômades que viviam do pastoreio de animais. Mas a partir da descoberta do petróleo, tudo mudou. Da terra árida, brotaram grandes empresas internacionais, escritórios gigantescos, sob uma arquitetura futurista e cara. Estamos falando dos Emirados Árabes Unidos, onde dinheiro não é problema. Quem chega aqui se depara com um verdadeiro oásis, tudo criado pelo homem. Se aqui é deserto, eu não sei o que é deserto. Por quê? Porque o tanto de árvore que eu vejo, de flores que eu vejo, não está escrito. Mas para conhecer as origens é necessário pegar um jipe e fazer o tão recomendado Passeio do Deserto. Céu azul, sol brilhando, parece que a areia está muito quente. Mas na verdade está muito frio e o vento é muito forte. Por isso esses lenços, eles são absolutamente necessários para quem quer fazer o passeio. O turismo, aliás, é a atividade número 1 aqui nos Emirados Árabes. Apesar de toda a tecnologia, de toda a informática, ainda é o turismo que traz dinheiro aqui para os 7 Emirados. Além do oásis, o deserto oferece muita diversão. Falcoaria, passeios de camelo, jantares típicos com muita comida e música. Um país com 8 milhões de habitantes. No mapa está localizado na chamada Ásia Ocidental, geograficamente mais para a África do que para o Oriente Médio. São 7 reinos que formam um país: Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Al Quwain e os 2 mais conhecidos, Dubai e a capital do país, Abu Dhabi. A religião dominante é o islamismo. Em 1968, o Reino Unido abriu mão do protetorado de 9 reinos. Bahrein e Catar decidiram então se tornar independentes. E oficialmente, no dia 2 de dezembro de 1971, surgiu para o mundo os Emirados Árabes Unidos, um país onde 80% da população é formada por expatriados. Embora o idioma oficial seja o árabe, é o inglês que funciona por aqui.
Se na década de 70 a riqueza do petróleo deu status político para a região, foi a geração seguinte, os filhos desses bilionários, que foram estudar em Londres, Paris e Nova York, que abriu uma frente de gestão voltada para os grandes negócios com o Ocidente. Estabelecer pontes com o Ocidente é uma estratégia. Um grande exemplo é o Museu do Louvre de Abu Dhabi. Só o custo com a obra do museu superou os 700 milhões de dólares. E mais 500 milhões para que Abu Dhabi possa usar o nome Louvre por mais 30 anos. Mas a tradição também vende muito. Tem de tudo por aqui. Tecidos e especiarias de perder de vista. Bom, a gente está no Souk, que é o grande mercado árabe. E aqui tem uma regra. Sem negociar, você não compra. Mesmo que você aceite o preço, vamos supor, eles jogam lá em cima. Mas se você não pechinchar, você não faz a compra. Quer ver? I give you $5. $1 discount. $5. Tá caro, né? 3? No, 3 is under my cost. Ah, ele está dizendo que $3. Turistas procuram no mercado do ouro joias espetaculares. Essa aí não está à venda. É o maior anel de ouro do mundo, com 58 quilos. Já em Dubai, as construções são de tirar o fôlego, como o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, com 154 andares. A qualidade de vida por aqui atrai inclusive brasileiros. É o caso da Tatiana, que mora há 10 anos. Ela veio acompanhar o marido, que é piloto comercial. Depois, resolveu trabalhar com aula de yoga para mamães e bebês. Na realidade, eu também fiz jornalismo. E chegou um momento que eu falei, nossa, será que eu mando meu currículo ou eu vou seguir uma paixão? Nos esportes, os brasileiros também são muito valorizados. A prática do jiu-jitsu é muito requisitada por aqui. O know-how brasileiro é uma exigência. E eles descobriram isso há anos atrás. Um dos sheiks da família real de Abu Dhabi, ele se familiarizou com o jiu-jitsu, gostou tanto e fez da arte o principal esporte aqui nos Emirados Árabes. Rodrigo e Vanessa se conheceram em Dubai, casaram e construíram uma família e não pensam em sair daqui. Aqui a construção não para, são 24 horas por dia, trabalhando 7 dias por semana. É muito legal porque aqui a gente tem uma vida multicultural e a segurança. A segurança aqui é algo que quando você coloca na balança, pesa muito. E não dá para deixar o país sem provar as delícias de um verdadeiro banquete árabe. Pratos gigantescos, com uma iguaria bem conhecida da região. Carne de camelo. Eu preferi não comer, mas não dispensei o cafezinho. Nós vamos provar agora o café árabe. Uma delícia. Eu gosto bastante. Água de rosas, cardamomo e o próprio café, que é aquela borra. Eu gosto bastante. O abacaxi é um dos frutos mais consumidos no Brasil. Cerca de 25 mil toneladas do fruto são consumidas todos os meses no país. Nos supermercados, eles são encontrados de várias maneiras. E há quem tenha preferência pela polpa e outros pelo suco. O abacaxi vai de todo jeito. Eu gosto dele assado, eu gosto dele feito suco, eu gosto dele natural. De qualquer jeito é uma delícia. Eu gosto do abacaxi in natura, ou então tomar suco com hortelã, que é uma delícia, bem gelado, né? Que é refrescante também. Em 2019, o Amazonas produziu 94 milhões de abacaxis, segundo o relatório do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas. De toda a produção, o distrito de Novo Remanso é o responsável por 68 milhões de frutos, sendo o maior produtor de abacaxi do estado. Eu trabalho geralmente para me tirar um fruto com qualidade. Eu gosto de comer o abacaxi na lavoura, porque eu prezo por essa qualidade. A gente sabe que desse abacaxi vai servir às mesas do ser humano e vai também para a merenda escolar das nossas crianças, ou seja, nossos filhos vão consumir. No Amazonas, a produção do abacaxi é muito prestigiada.
Diferenciado pela doçura e pela acidez do fruto, o abacaxi, produzido no município de Itacoatiara, que fica na região metropolitana de Manaus, ganhou o selo de identificação geográfico pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Na prática, o selo significa que o abacaxi produzido no Amazonas vai ter origem comprovada. Esse é um produto que tem grande potencial para industrialização, para que esse produto do abacaxi, esses subprodutos do abacaxi, sejam agregados valores a ele e, além de atender ao mercado de Manaus, possa também atender mercados nacionais e internacionais. O selo de indicação geográfica, além de alavancar a exportação do abacaxi do Amazonas, garante que o fruto é produzido sustentavelmente. Azeite na salada ou para cozinhar. São muitas as receitas, mas na hora de comprar o produto, quais fatores devem ser considerados? As recomendações seriam escolher o azeite o mais novo possível, né? Deixar ele em local fora do calor, porque o azeite, a tendência dele é oxidar. No momento que ele oxida, ele vai perder todas aquelas vantagens nutricionais que ele tem. Apesar de recente, o mercado brasileiro de azeites de oliva é promissor e vem crescendo. Em 2005, cada pessoa consumia em média 0,1 litro do produto por ano. Hoje, o número chega a 0,4. Com isso, a produção tem batido recordes, chegando a 1.400.000 quilos em 2019. O Instituto Brasileiro de Olivicultura estima que até 2025 o país atinja 20.000 hectares plantados de oliveiras. Por causa do clima, a produção da safra 2020 no Brasil deve apresentar uma queda significativa em relação ao volume do ano passado. No Rio Grande do Sul, principal estado produtor da azeitona, a redução pode chegar a 60%. Apesar da quebra, o mercado de azeite nacional deve continuar aquecido, já que a qualidade do produto não foi afetada. A ideia é que daqui para frente a produtividade do Rio Grande do Sul cresça e cresça muito, porque não só porque as árvores vão ficando maiores e elas aumentam a produção, como novos olivais, novos pomares começam a entrar em produção também. O Rio Grande do Sul possui 330 produtores de azeitona e mais da metade das marcas brasileiras de azeite. A qualidade do produto extra virgem produzido no estado é medida por um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Além das análises laboratoriais, eles se dedicam a avaliar possíveis defeitos sensoriais do produto. Tem muitos azeites que têm todas as características dentro da classificação para ser extra virgem, mas sensorialmente eles não têm nada de extra virgem. Em Porto Alegre, existe há um ano a Feira do Azeite, que deixa os produtores gaúchos mais perto dos consumidores. Muitos não sabem que os azeites que têm prêmios na Europa aí não são conhecidos pelos próprios gaúchos, né? Então é uma chance até de quem não conhecer. É muito prazeroso para mim lidar com o público, conversar, explicar as diferenças, né, de um azeite intenso, de um azeite suave, o que faz para a saúde. Até maio, 7.993.000 pessoas estavam ocupadas na agropecuária, contra 8.166.000 em abril. É o menor número de ocupados no setor desde o início da série histórica em 2012. Frente ao trimestre anterior, encerrado em abril, a redução de postos de trabalho no campo chegou a 2,1%. Foram menos 173.000 pessoas empregadas no período. Nós temos muitos empregos sem carteira assinada ainda, infelizmente, né? Nós temos muitos empregadores, né? Os donos de estabelecimentos agropecuários. Nós temos trabalhadores que atuam por conta própria, nós temos trabalhadores familiares, auxiliares. O número de ocupados na agropecuária ficou bastante abaixo do limite, que pode ser considerado normal, segundo o CPEA, o que mostra um choque significativo, ao menos em parte, da pandemia de Covid-19.
Para a agropecuária toda, esses 7,9 milhões de pessoas, né, é um número que ficou 4,4% abaixo do que deveria ser não fosse a Covid. Então, em outras palavras, é como se a Covid tivesse tirado da agropecuária 365 mil pessoas. Onde elas estavam, né? Os dados não permitem ainda verificar. A gente imagina, né, primeiro, o primeiro trabalhador, que é o mais fácil de ser demitido, aquele empregado assalariado sem carteira, né, os temporários, os sem vínculo formal, mas não são os dados que mostram, né? Isso são as nossas perspectivas. Mesmo assim, a queda no número de ocupados pela agropecuária ainda é pequena frente a outros setores da economia. Vale destacar que o setor agropecuário representou 45% do total de ocupados no agronegócio em 2019. O CPEA também destaca que diversos setores agroindustriais podem ser prejudicados pela retração da demanda doméstica, o que pode aumentar o impacto negativo sobre o nível de empregos. Há uma preocupação grande ainda com alguns empregos na agroindústria, a parte de têxtil, de vestuário, calçados, a parte de móveis, a parte de bebidas. São indústrias que tiveram uma queda na produção industrial relacionada à pandemia e que são grandes empregadoras do agronegócio. A iniciativa surgiu de 8 empresas de diferentes setores, de telecomunicações a maquinários e defensivos. O lançamento em abril do ano passado foi durante a AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ribeirão Preto, São Paulo. De lá para cá, os empresários conseguiram levar a internet 4G para 5 milhões e 100 mil hectares, sendo mais da metade de propriedades de até 100 hectares. E também em 24 mil quilômetros de estradas, o que corresponde a 8% da área produtiva do país e alcança 575 mil pessoas em 8 estados. E a mesma tecnologia usada nas cidades é usada no campo, então qualquer smartphone, tablet ou dispositivo comprado e usado na cidade pode ser usado no campo. Com máquinas agrícolas que demandam cada vez mais tecnologia, a internet no campo faz toda a diferença para o ganho de produtividade e para a economia dos custos de produção. No preparo do solo, através da gestão da velocidade da rotação do motor, a gente pode ter economias de consumo de combustível na ordem de 3 até 10% do consumo de combustível. No plantio, a gente pode ter, através da gestão da velocidade, redução do nível de embuchamento e aumento da eficiência no plantio, também reduções de falha. As empresas fundadoras neste evento com transmissão online criaram a Associação Conectar Agro para permitir a entrada de novos participantes que fortaleçam as iniciativas de alcance da conectividade. 35 empresas já manifestaram interesse em se associar. O sinal da TV analógica é usado para chegar à internet. O produtor compra uma torre de celular para garantir a conexão em tempo real e, com isso, atinge também toda a comunidade ao redor. E a meta para o ano que vem é fazer com que a internet chegue a 13 milhões de hectares no meio rural. A associação vai permitir uma representatividade melhor em fóruns públicos e privados, fazendo com que a gente consiga desenvolver modelos de negócio para chegar não só no grande produtor, mas também no médio e pequeno, dando uma abrangência muito maior da iniciativa. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil também desenvolve ações para que a internet chegue ao campo. Atualmente no Brasil nós temos cerca de 5 milhões de propriedades rurais, de acordo com dados do Censo Agropecuário do IBGE. Destas, 72% estão offline, ou seja, sem um ponto de conexão. A metade delas está na região Nordeste. Então, o sistema CNA-SENA enxerga na conectividade fator fundamental para a redução das desigualdades regionais, aumento da segurança no campo e, logicamente, um aumento na eficiência do sistema produtivo, pela produção e pela produtividade. Para o produtor rural Arlindo Haas, serão meses de prejuízo daqui para frente. Eu tenho aproximadamente 14 mil plantas, 50% do meu bananal está que nem esse aqui, que está no chão, que dá para ver. E a minha fonte de renda agora vai cair bastante, que aqui vai levar de 10 a 14 meses até eu colher de novo. Segundo a Asbanco, Associação dos Bananicultores de Corupá,
Os fortes ventos atingiram 12 municípios produtores da fruta. Os prejuízos nesse momento são imensuráveis. Além da perda da plantação de áreas produtivas, o bananicultor também perdeu e teve avarias em suas casas, nas casas de embalagem, maquinários e implementos agrícolas. Existem relatos de perdas de 40%, 50%, 60% até 90% da área produtiva. O engenheiro agrônomo Lucas Trevisan explica que os produtores de Corupá já estavam sofrendo os impactos da pandemia de coronavírus, que prejudicou as vendas da fruta, e também 3 meses de seca, que atingiu o desenvolvimento das bananeiras. E por fim veio esse vento com alta intensidade, onde derrubou principalmente 50% de toda a área produtiva de Corupá. E esse mês de julho ainda as previsões não são tão animadoras. Corre o risco de termos geada e com isso acabar ainda mais com a produção de banana no município. Ao reduzir a tarifa de importação do milho de quase 5 euros por tonelada para 0, a União Europeia deixa a compra do grão mais atrativa para os países do bloco. O Brasil, segundo o maior exportador de milho do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, deve ser um dos grandes beneficiados com a medida. A Europa zerando a tarifa significa que o produto fica mais em conta para quem compra, para o consumidor europeu. Logo, isso incentiva a estar aumentando a importação de milho. O anúncio da isenção da tarifa da União Europeia veio em boa hora para os agricultores brasileiros. É que neste momento eles trabalham na colheita da segunda safra de milho do ano, quando a maior parte da produção costuma ser exportada. Só no ano passado o Brasil produziu 100 milhões de toneladas do grão. Os estados que mais colheram foram Mato Grosso, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Do total produzido aqui em 2019, cerca de 45 milhões de toneladas foram negociadas em 100 países, incluindo nações da União Europeia. Foi o maior volume já exportado pelo Brasil. As receitas geradas com a venda do milho brasileiro ultrapassaram os 7 bilhões de dólares. Aumentar a exportação significa ajudar a reduzir o tombo que o PIB deverá sofrer este ano por causa da pandemia do coronavírus. Falando em exportação é sempre interessante, porque além de trazer recursos, empregos, é sempre uma fonte de trazer mais tecnologia e mais eficiência nos processos, porque o mercado de fora geralmente é mais exigente. Então isso ajuda a desenvolver o país também. Curta mais filmes, curta mais novelas, curta mais séries, curta mais notícias. Siga a Band TV nas redes sociais e fique de olho na gente. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Marina, 18 anos. Faz 3 que estuda teatro e ela tem certeza que foi por isso que desenvolveu o senso de responsabilidade e autoestima. Acho que eu conheci mais quem eu sou, foi trabalho em equipe, foi conhecer o meu próximo, foi ter empatia e eu acredito que isso me ajudou muito. Marina nasceu e cresceu na comunidade de Itaim Paulista, periferia de São Paulo. Não foi fácil. Meu pai foi preso um dia antes de eu completar 8 anos. A gente tinha 2 opções, ou meu pai estava preso ou meu pai estava morto. Eu desejava, claro que é muito ruim, mas eu desejava que ele estivesse preso. E a partir daquele dia eu sabia que não era aquilo que eu queria seguir para minha vida. E foi na comunidade que ela conheceu a ONG Gerando Falcões, que há 7 anos trabalha para transformar a vida dos moradores de favelas. Essa sede fica em Poá, na Grande São Paulo. Mas eles atuam em mais de 200 comunidades espalhadas pelo Brasil. Essas imagens foram feitas antes da pandemia. Crianças e adolescentes participam de projetos de esporte, de cultura. E mais do que isso, a ONG tem a preocupação de formar esse pessoal todo. A Marina, como tantos outros, já conseguiu um emprego porque as empresas colaboram com a ONG. Ela é programadora. Olha, e agora, com essa pandemia do coronavírus, o trabalho da ONG dobrou. Toda semana é assim, ó. Eles levam milhares e milhares de máscaras e álcool em gel
para as comunidades carentes. Aliás, nesse período difícil, a Gerando Falcões conseguiu arrecadar 18 milhões de reais por meio da campanha Corona no Paredão, Fome Não. Transformamos esse recurso em cestas básicas digitais, que é um cartão Vale Alimentação, onde a gente entrega na mão da chefe da família e ela faz a compra no mercado local, dentro da própria comunidade. Então evitou que os negócios quebrassem, protegemos empregos. Olha, hoje as crianças não podem vir até aqui por causa da pandemia. Então o maestro do coral, ele grava nesse estúdio vídeos com dicas para as crianças, para elas terem o que fazer em casa. Utilizar as nossas mãos para fazer o baião. E a dica é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte. Esse baião eu inventei pra ninar. Edu trabalha para encontrar pessoas que podem transformar. Ele é fundador e CEO da ONG e também nasceu na periferia. Para poder dar o pontapé inicial e criar a ONG, ele escreveu um livro e foi vendendo de porta em porta. O dinheiro arrecadado foi o começo de um sonho. Em 3 meses nós vendemos 5 mil livros e eu peguei esse dinheiro e usei para fundar a Gerando Falcões, que foi crescendo, através do empreendedorismo social. Edu tem história. Viveu em barraco numa favela em Guarulhos. O pai foi preso por roubo a banco e a mãe nunca quis o mesmo destino para o filho. Eu tive uma mãe muito inspiradora que me dizia todo dia, filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E eu acreditei na minha mãe, fui para a educação, estudei. Edu tem 33 anos. Ele trabalha para que os jovens da periferia tenham a oportunidade de dar uma virada na vida, assim como ele deu. Mas a gente sabe que para isso é preciso da ajuda de todos. As nossas plataformas digitais dão a opção para todo brasileiro fazer a sua doação. Toda a população, através da gerandofalcões.com. Olha só, essas hashtags são os princípios de quem entra aqui. Tamo junto, vai que dá, trabalho duro, papo reto, pegada forte, é tudo nosso, é nós. E agora você deve estar se perguntando sobre o nome da ONG. Por que Falcões? Falcão é um jovem que não se limita ao pau do chão, mas voa. E quem voa, vê tudo de cima. E quem vê de cima, vê oportunidade. Se eu fosse me limitar às dificuldades, não teria construído nada. Nosso time não teria feito nada, porque a gente lidera em meio à escassez, à pobreza. Mas todo dia a gente fabrica os nossos próprios recursos para formar jovens, desenvolver pessoas, gerar economia, renda na favela e colocar a miséria da favela no museu no longo prazo. Em plena crise, um dia feliz para esses trabalhadores. Eles acabam de ser contratados por uma das maiores indústrias de materiais acrílicos do país. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser agora para frente? O que é que eu vou fazer? Mas graças a Deus teve essa oportunidade aí que eu abracei. A fábrica vai na contramão da crise e reabriu uma unidade que estava fechada há 5 anos na região metropolitana de Salvador. Entre outros produtos, ela fabrica chapas de acrílico que servem de proteção contra o coronavírus em guichês de atendimento. Tudo que a gente produzia até o final de janeiro de 2021 já está vendido. A pandemia do coronavírus incluiu no cotidiano dos brasileiros itens que não eram tão comuns e algumas empresas viram oportunidade nisso. As fábricas de embalagens, por exemplo, estão crescendo e contratando devido à demanda por produtos como o álcool em gel. A Confederação Nacional das Indústrias apontou os setores farmacêutico e farmoquímico como os que mais cresceram em termos de faturamento e emprego. Quem ajuda a gente a se conectar também tem trabalho sobrando. A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação diz que mesmo com a crise, o setor mantém a aceleração e espera contratar 420 mil profissionais em 4 anos. E isso tem a ver com a essencialidade hoje de certas plataformas de comida, plataformas de fornecimento de remédios, comércio eletrônico. O maior centro de convenções do país, na capital paulista, tem mais de 80 feiras programadas para o segundo semestre. Mas os pavilhões vão continuar assim, vazios, enquanto as exposições estiverem proibidas por causa da pandemia. De cada 4 eventos de negócios que ocorrem na América Latina, 3 são no estado de São Paulo.
Mesmo sem uma data definida para a retomada, o setor já criou regras para garantir que espaços como este, que pode receber milhares de pessoas ao mesmo tempo, não se tornem um local de transmissão do coronavírus. Os cuidados vão além do uso de máscara e medição de temperatura. A proposta dos organizadores é restringir o público a 40% da capacidade, aumentar a distância entre os estandes, ampliar os corredores de circulação e fazer com que os visitantes andem em sentido único, proibir salas fechadas e ações promocionais que causem aglomerações, como a distribuição de brindes, bebidas ou alimentos. Na programação das prefeituras e governos estaduais, eventos estão na última fase da reabertura, mas os organizadores pedem que seja antecipada a liberação de pelo menos as feiras de negócios, que não são abertas ao público geral. E são muito mais semelhantes à operação de um shopping. Então, a partir da hora que o shopping pode operar, esses eventos deveriam poder operar, porque somos mais seguros que o shopping. Como eu estava explicando, a gente tem controle da pessoa muito antes dela chegar. A pessoa não está passando na rua e entra na feira. Por conta própria, o setor agendou uma exposição de retomada na primeira quinzena de agosto na capital paulista. Mas tudo depende da liberação do governo. Somente no município de São Paulo são mais de 160 mil pessoas, 1.000 empregos que dependem desse segmento. Yes, nós temos banana para dar e vender. Cientistas dizem que a produção da fruta mais consumida do mundo corre o risco de entrar em colapso. E aí, como é que vai ser? A gente sem banana. Aí fica difícil, né? Eu que gosto então, como é que vai ser? O motivo é a doença mal do Panamá, que já dizimou plantações na década de 50. Na época, a fruta teve a genética modificada para ser mais resistente. Mas nos anos 90, o problema voltou à tona com o surgimento de um novo subtipo do fungo que provoca a doença, o TR4. Recentemente, a epidemia chegou na América Latina, na nossa vizinha Colômbia. Hoje, o mal do Panamá, que ainda não tem cura, está em mais de 20 países. Isso nos deixa bastante apreensivos diante do fato da proximidade entre esses países e da livre circulação de pessoas, materiais, veículos, etc. Como a genética das bananas foi modificada ao longo do tempo, elas não têm semente e são reproduzidas a partir do caule de uma planta-mãe. Ou seja, são clones com a mesma vulnerabilidade ao mal do Panamá. Além das bananas nanicas, que são as mais consumidas no mundo, os tipos prata e maçã, bastante populares no Brasil, também estão sujeitos à doença. O fungo não provoca riscos ao ser humano. Cientistas correm contra o tempo em busca de soluções. Uma delas é o melhoramento genético das frutas. Nossa expectativa é que nos próximos 5 anos nós já tenhamos alguns resultados bastante positivos em relação a cultivares que tenham níveis de resistência a essa doença. A banana tem uma sementinha muito grande para o povo, uma bananinha faltava, ficar difícil para a gente. Yes, nós temos banana. Racismo, machismo, homofobia, transfobia. Para combater esses problemas, não adianta só não ser preconceituoso. É preciso encurtar distâncias, diminuir as barreiras enfrentadas pelas minorias. No mês do orgulho LGBT, essa empresa intensificou as ações voltadas aos funcionários gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. A Heloísa sabe bem da importância dessas transformações. As empresas têm que entender a diversidade como geração de valor, principalmente, mas também porque eu sou uma mulher LGBTI+, e eu preciso trabalhar num ambiente onde eu seja respeitada acima de tudo. Já faz 5 anos que a empresa investe na inclusão de lésbicas, gays e transexuais. Ideia dos próprios funcionários, que se tornou uma política da empresa. A gente começou a criar esse grupo e aí você uniu a comunidade LGBTI+, e nada melhor do que perguntar para a comunidade o que a gente precisa melhorar e depois a gente aplicou uma governança com meta dentro desse grupo. A orientação sexual é um tabu no Brasil. Não à toa, 60% dos trabalhadores LGBT no país escondem o fato no ambiente de trabalho. Isso não é descrição, é medo de rejeição, como se vivessem fugindo de um crime que não cometeram. Eu passei por muitas situações constrangedoras em ambiente de trabalho, mas eu tinha que relevar pelo meu profissional, pela minha ética, e por eu precisar estar trabalhando, eu tinha que me calar. Mas isso ficou para trás. Michele hoje trabalha com a certeza de que o respeito é um valor da empresa. Agora eu estou acho que no meu melhor momento da minha vida, estou feliz. E aqui é uma empresa muito legal porque eles estão me dando a oportunidade de crescer.
Se tem uma coisa que atrapalha o trabalho na oficina do Escopino é o tempo para receber o pagamento pelos serviços. O dinheiro nunca cai na hora e tudo depende do funcionamento dos bancos. Isso atrapalha muito a parte de compra de material, porque eu só vou receber no dia seguinte ou no horário que o Banco Central determina. Quem tem que fazer transferência entre bancos, como TED ou DOC, além de depender dos horários de atendimento, ainda paga uma taxa pelo serviço. Uma nova modalidade de pagamento criada pelo Banco Central, que começa a funcionar em novembro, deve agilizar o recebimento de valores para quem vende e baratear o custo das transações para quem paga. É o chamado PIX, pagamento instantâneo. Com ele, as transações serão feitas por um novo sistema criado pelo Banco Central e poderão ser realizadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, por qualquer pessoa ou empresa que tenha conta bancária. No caso das lojas, em vez de criar um boleto ou oferecer a maquininha do cartão, o estabelecimento poderá apresentar um QR Code ou mesmo um link para que o cliente pague usando o celular. E no momento que o dinheiro sai da conta, já entra na outra sem intermediários, nem custo extra para quem transfere. Paulo tem uma fintech e já se preparou para oferecer esse serviço até o fim do ano. Entendemos que ela vem resolver várias dores do mercado financeiro como solução para os consumidores finais e a PagVeloz se posicionou a ter esse produto disponível para os seus clientes no dia 16 de novembro, que é a data-alvo do Banco Central. Nesta segunda... O que é isso? Tem leopardos por aqui. Largados e pelados numa região de predadores, a Namíbia, na África. Vai ser fácil fazer fogo. A corda tá quebrando. Vai logo, antes que eu mude de ideia. Eu quero fazer alguma coisa que ajude. Ah, meu Deus. Não tem praça! Preciso que você comece a fazer as coisas também, sem esperar a minha iniciativa. Que frio, sabe? A gente treme o tempo todo. Eu não quero outra noite daquela. Eles vão ter que superar muitos obstáculos. E temos fogo. Você é muito forte. Segunda, 10h45 da noite, largados e pelados. Tomara que a cobra não caia em mim enquanto a gente faz isso. Oi, lá vai, tá caindo. Noites de aventura Discovery. Eu tô exausto. Não consigo ficar de pé. Tá acordado, tá ligado, tá online, tá na mão. Tá assistindo, tá pensando, tá opinando, tá então. Tá com fome, tá ao ponto, tá fervendo na pressão. Tá vibrando, tá torcendo, tá perdendo ou tá ganhando? Tá tirando, tá zoando, tá trolando, tá pirando. Tá seguindo, tá curtindo, espalhando sem textão. KKK, marmitando, livrar. Tá no tubo, tá no LED celular. Tá em tudo, tá na sua, tá na minha, tanto faz, tá em casa. Band, a TV que tá em todas as telas. Esse é apenas um entre cerca de 1.000 garimpos ilegais localizados na Amazônia. O ouro extraído dos rios e da floresta atrai garimpeiros e desperta a cobiça dos moradores da região. A média de extração de ouro por mês é de cerca de 800 quilos. Você não imagina o estrago que está fazendo na natureza por essa atividade que é ilegal. Os garimpeiros abriram clareiras, construíram alojamentos e usaram máquinas para escavar a terra à procura de ouro, sem nenhuma licença ou cuidado ambiental. Motorista de aplicativo, o Maicon usa o gás natural veicular como combustível há mais de 2 anos. Como roda muito, a economia em relação ao álcool e à gasolina é grande. É mais de R$800 mensal. O preço do GNV depende das distribuidoras de cada região, assim como o gás encanado que chega a casas, comércios e indústrias. Quem abastece essas distribuidoras é a Petrobras. Esta semana, a estatal reduziu o preço do insumo em 22%. Em 2020, o preço do gás natural fornecido pela Petrobras já acumula queda de 35%. Os reajustes são trimestrais e baseados na variação do preço do petróleo lá fora. Já o repasse do corte para o consumidor final depende das distribuidoras.
As últimas reduções refletem o momento em que a cotação do petróleo despencou em abril. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, nas bombas, o custo do GNV caiu 3,7% em média desde janeiro. O gás combustível sai mais barato, mas é preciso fazer a conversão do motor e o motorista deve calcular se o investimento vale a pena. O gás encanado, que é praticamente o mesmo produto, também teve queda. Já os botijões de gás que usam o GLP, também fornecido pela Petrobras, não ficaram mais baratos. Com a pandemia houve um aumento da demanda pelo botijão, que é o que a maioria utiliza. E isso faz com que, pela lógica, o preço aumente. Quando este prédio começou a ser construído num bairro nobre de São Paulo, a aposta era na retomada da economia. Pouco mais de um ano depois, e em meio à crise provocada pelo coronavírus, metade das unidades foi vendida e a procura tem surpreendido. Primeiro que as pessoas têm ficado mais em casa, então estão procurando casa para morar e querendo morar bem. E a segunda coisa é realmente a taxa de juros bastante baixa, historicamente baixa, que permite que tanto as pessoas acessem a casa própria, pessoas que antes não tinham essa capacidade, quanto os investidores se voltem para esse mercado também. Na maior parte dos estados, a construção civil foi considerada um serviço essencial durante a pandemia. Com isso, os canteiros de obras continuaram funcionando e puxaram outros setores. Uma obra como essa aqui, por exemplo, para ficar pronta, puxa aí dezenas de outras indústrias, do cimento ao acabamento. Em abril e maio, quando os estandes das construtoras fecharam e as vendas em depósitos de materiais despencaram, a produção de insumos para a construção civil também diminuiu. Em junho, a queda, no entanto, foi bem menor. Nesta loja de material de construção, a Roseli percebeu esse movimento. Ainda é cedo para falar em recuperação, mas o mês de julho melhorou as expectativas. Arquitetos, construtores estão retomando obra e você percebe que está de fato, entendeu, iniciando. Eu percebo isso muito pela venda de material bruto também. Essa pessoa me ligou falando sobre um sorteio. Me falou, olha, eu estou te mandando aí 2 vouchers, me manda um número. E eu, exausta, na verdade, dei para ele um código do meu WhatsApp. Boa noite, senhor Alex, eu sou o Marcos Bianchi, da Central de Atendimento do Mercado. Tudo bem? Já foi encaminhado um código de confirmação contendo 6 dígitos. Verifique, por gentileza, se o senhor recebeu. As desculpas variam, mas os golpistas querem sempre a mesma coisa: o código de verificação do WhatsApp da vítima, que permite que ele seja instalado no celular do criminoso. Assim, ele consegue se passar por ela e pedir dinheiro para os contatos. Algo em torno de 3.500. Um deles depositou 2, o outro 1.500. A criatividade dos bandidos está cada vez maior. E olha, sem muita tecnologia, hein? Com um discurso envolvente, o criminoso usa temas atuais para dar credibilidade ao golpe. Em um dos mais comuns, o golpista se apresenta como representante de um site de compra e venda, onde a vítima fez um anúncio e deixou o telefone para contato. O motivo da minha ligação é referente a uma duplicidade de anúncio que ocorreu em nosso site, um anúncio no valor de R$ 8.300 e um outro anúncio no valor de R$ 6.000. Esses 2 anúncios correspondem ao senhor? O áudio viralizou na internet porque a vítima disse ao golpista que era a segunda ligação do tipo que recebia no dia e passou a conversar com o criminoso. Eu não fui, senhor, eu não fui. Eu tô fazendo contato com o senhor agora. Caramba, bicho, é a segunda, 2 vezes. Porque não é só eu que faço, né? Tem bastante gente que faz. Ah, entendeu. Mas cai muita gente com esse negócio aí, irmão? Podemos dizer que se eu fizer 50 ligações no dia, umas 39 eu consigo. Não é nada, bicho. Sério mesmo, bicho? Sem mentira nenhuma. Se eu fizer 50 ligações no dia, pelo menos uns 38 códigos, eu consigo ir dado pelo menos uns 30 WhatsApp. Aí vocês fazem aquele esquema lá de, tipo, mandar mensagem pro pessoal pedindo dinheiro, essa parada aí? E pra todo mundo que tá no grupo. Alguns cuidados são essenciais. Nunca passe para ninguém códigos recebidos por SMS e ative a verificação em 2 etapas nas configurações do aplicativo. Esse procedimento adiciona uma senha pessoal ao processo de instalação do WhatsApp. Quando a gente fala de engenharia social, que nada mais é do que a arte de ludibriar as pessoas, é a principal ferramenta hoje do golpista em obter informação
de uma pessoa. Só através dessas técnicas de convencimento, ela faz com que você entregue as informações para ela e não ela tenha que invadir o seu dispositivo. Essas imagens rodaram muito. Enquanto o Líbano continua a busca por pessoas desaparecidas e tenta calcular o tamanho do estrago, a comunidade internacional se mobiliza para ajudar. Governos da França, Canadá e Reino Unido se colocaram à disposição para o envio de ajuda humanitária. Até as rusgas ficaram de lado nesse momento tão difícil. Inimigos históricos como Israel e Irã estenderam o braço e também ofereceram auxílio. A União Europeia enviou uma equipe especializada em resgate urbano, formada por 100 pessoas, além de veículos, cães farejadores e equipamentos de resgate. O Bloco Europeu afirmou também que ativou um satélite para ajudar autoridades libanesas a mapear o tamanho da tragédia. A situação em hospitais é caótica. A Rússia informou que enviou profissionais de saúde e aviões carregados de equipamentos médicos. A Organização Mundial da Saúde, em parceria com a Cruz Vermelha, anunciou o envio de 40 toneladas de suprimentos médicos. Toda ajuda é bem-vinda para um país que já enfrentava graves crises econômicas, políticas e sanitárias. Essa explosão foi mais um duro golpe em uma nação já muito castigada. Quando o enorme cogumelo se formou no céu de Beirute após o estrondo ensurdecedor, muitos corações ficaram apertados em todo o mundo. Inclusive aqui no Brasil, onde a comunidade libanesa é gigantesca. A principal onda migratória ocorreu no final do século XIX. Hoje, muitas tradições libanesas, assim como as da vizinha Síria, estão incorporadas à cultura brasileira. Você tem uma colônia muito forte entre médicos, políticos, engenheiros. É uma relação de amor e fraternidade. Pérola do Oriente, como sempre foi conhecido pela beleza de seu território, o Líbano é um dos menores países do mundo, com pouco mais de 10 mil quilômetros quadrados, localizado entre a Síria, Israel e o Mar Mediterrâneo. A capital Beirute é uma das cidades mais antigas do mundo e berço de cultura e conhecimento. Mas o cenário começou a mudar com a Guerra Civil, que foi de 1975 a 1990. Naquela época, até a Guerra Civil, nós tínhamos uma Suíça do Oriente Médio. Ele suportava vamos dizer assim, as pressões de Israel, da própria Síria e dos seus vizinhos. Em 1982, da união entre islâmicos que se revoltaram com a ocupação de Israel durante a Guerra Civil, surge o Hezbollah. Só que em 2006, a guerra entre Israel e o grupo Hezbollah matou muita gente e causou mais destruição. O conflito só acabou após o cessar-fogo da ONU, mas Beirute já não tinha mais o importante papel que exerceu no passado, que hoje é dos Emirados Árabes. Deu-se origem ao chamado governo sectário, dividido em vários grupos no poder. O presidente é sempre cristão, o primeiro-ministro é sempre sunita e o speaker da Câmara, o presidente da Câmara do Congresso, é sempre xiita. E isso atrapalha muito o desenvolvimento econômico do Líbano. Em suas muitas viagens para cobrir os conflitos no Oriente Médio, o repórter da Band, Ambo Echá, comprovou que muitos brasileiros falam a respeito do Líbano. É um país onde podemos nos sentir em casa. Você encontra pequenas cidades ali onde o português é amplamente falado, né? Os filhos dos descendentes que vieram para cá no começo retornaram ao Líbano e tem essa relação muito próxima com o Brasil. É muito interessante. Sem aulas presenciais da faculdade por causa da pandemia, a Luana nunca passou tanto tempo com a Nala e a Nina. As cachorrinhas de estimação querem brincar o tempo todo. O jeito é usar brinquedinhos para gastar a energia das duas. Aqui em casa a gente brinca com a bolinha, tem um outro brinquedinho que a gente fica puxando assim com ela, para entreter, para ela não destruir a casa, assim, porque elas são bem agitadas. A gente tem que estar sempre comprando novos, porque elas vão destruindo ao longo do tempo. E muita gente tem feito como a Luana. A expectativa da Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de Estimação é que o segmento se mantenha estável em 2020 e fature algo próximo ao que foi no ano passado,
36 bilhões de reais, o que é uma vitória em tempos de crise. De acordo com o Instituto Pet Brasil, o aquecimento do setor se deve principalmente às vendas por delivery. Nesta rede de pet shop, por exemplo, as entregas aumentaram 500% durante a pandemia. O delivery é sempre uma forma mais segura, né? A pessoa liga na loja ou pede pelo WhatsApp e recebe na comodidade da casa. 50 metros de comprimento por 12 de largura. Nunca tinha visto. A gente fazia caminhada aqui, nunca tinha visto. Eu queria que fosse um navio de pirata lá, que tivesse um tesouro, mas eu acho que não, né? Passou longe de ser um navio pirata. Partes da embarcação começaram a surgir há 3 anos. De acordo com este arqueólogo, tudo indica que é um veleiro inglês de carga feito de madeira. O Kestrel encalhou durante uma tempestade em 1895. Ninguém se feriu. Nós só vamos saber exatamente qual a embarcação que está aqui quando nós conseguirmos fazer a escavação e estudos mais aprofundados. Infelizmente, nós precisamos de verba. A gente estima em mais ou menos 2 milhões. Esses 50 centímetros que a gente consegue ver para fora da areia são apenas uma pontinha da embarcação. Os pesquisadores acreditam que ela tenha 3 metros de profundidade, o que dá mais ou menos 2 de mim para baixo do solo. Uma sondagem feita há 3 anos encontrou uma arca de metal do tamanho de um carro no fundo do casco. O baú serviria para guardar lenha e carvão utilizados durante a viagem. Mas esta aposentada prefere acreditar em outra ideia. Aí deve ter algum tesouro. Eu gostaria de estar na hora para ver se tinha tesouro aí dentro. Eu seria a primeira a entrar aí dentro. Sexta às 11 da manhã, você fica sabendo como anda o seu time do coração. É na Band. Aqui é Jogo Aberto. Nosso Agro. Oferecimento. Faculdade CNA. O campo é o seu futuro. A CNA é a sua faculdade. O Brasil possui uma carga muito elevada de tributos, com um sistema de cobrança muito complexo. É preciso simplificar. É preciso facilitar a forma de arrecadação. A CNA apoia uma reforma que não aumente a carga tributária e que torne mais fácil a vida de todos os brasileiros. Simplificar, sim. Aumentar, não. CNA, sempre com o produtor. Seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA Senar. Veja agora o que preparamos para você. Código Florestal Brasileiro é o mais moderno e restritivo do mundo e garante a preservação do meio ambiente. Resoluções do CONAMA que perderam a eficácia depois da nova lei devem ser revogadas ou atualizadas. A questão que estão tratando de Restinga e Manguezal, essas duas vegetações, esses dois locais, eles já são previamente trabalhados tanto no novo Código Florestal, na 2.651, quanto na Lei da Mata Atlântica. Essas duas normativas já vêm fazendo uma proteção em relação a essas duas áreas. Você sabe o que é charcutaria? Esse é o tema do Prêmio Brasil Artesanal 2020, que vai selecionar os melhores salames feitos no país. As inscrições já estão abertas. O salame ele tem um nível de complexidade alto, não é tão simples executar um salame. Um salame perfeito, ele vai depender da matéria-prima, ele vai depender da criatividade do artesão. Tem ainda a segunda edição do Agro pelo Brasil, que mostrou o trabalho de agricultores e pecuaristas de Alexânia, em Goiás, e de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, além de debater grandes temas nacionais. As estradas não têm mais espaço para caminhões, não cabem mais caminhões nas estradas. Tudo isso agora no Nosso Agro. O meio ambiente é protegido pelo Código Florestal Brasileiro e pelo trabalho dos produtores. Mais de 25% da vegetação nativa preservada está dentro das propriedades rurais. Com a aprovação principalmente do Código em 2012, muitas leis,
normas e resoluções perderam a eficácia. Por isso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente revogou 3 resoluções, que ficaram desatualizadas. Apesar do grande potencial para a irrigação, o Brasil utiliza essa tecnologia em menos de 10% da área agrícola, o equivalente a cerca de 7 milhões de hectares. Um exemplo de como a irrigação pode transformar o campo está no Vale do Rio São Francisco, na Bahia e Pernambuco, região de clima semiárido que virou o maior polo exportador de frutas do país, graças às técnicas de manejo da água. São muitas as vantagens que a irrigação trouxe para a agricultura brasileira, como o aumento da produtividade. Norteados pela ciência, utilizamos a água para um fim nobre, a produção de alimentos, o que nos possibilita atingir a segurança alimentar, uma vez que aumentamos a produção, temos estabilidade de produção. Mas o produtor que utiliza a tecnologia estava sujeito a muitos regramentos. Entre eles, a Resolução 284 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Pela norma, entendia-se como empreendimento de irrigação o conjunto de obras e atividades que compõem esse sistema, como reservatório e captação, adução e distribuição de água, drenagem, caminhos internos e a lavoura. Ou seja, a irrigação não era vista como uma tecnologia, e sim como uma atividade. A irrigação é uma técnica, uma ferramenta, isso é fundamental entender. A gente tem que pensar que o desenvolvimento sustentável não significa não desenvolver. O nosso arcabouço legal de legislação, ele já nos permite fazer isso. A 284, ela é como se fosse um duplo licenciamento. Imagina que você tem um carro, você tinha que fazer um licenciamento para o carro e depois um licenciamento para o seu som do carro. Isso causa uma dificuldade e uma demora em você conseguir esses licenciamentos. Com a demora para a liberação do licenciamento pela Resolução 284, os produtores estavam sujeitos a multas e até mesmo ao fechamento dos empreendimentos. A expectativa agora é de menos burocracia e insegurança jurídica com a revogação dessa resolução pelo CONAMA. O Código Florestal Brasileiro é o mais atualizado e exigente do mundo. Ele determina normas sobre a produção da vegetação nativa em geral, incluindo áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Com isso, outras resoluções do CONAMA foram revistas e revogadas, uma vez que ficaram obsoletas. É o caso da Resolução 302, que delimitava como área de preservação permanente uma faixa de 30 metros ao redor de reservatórios artificiais em áreas urbanas e de 100 metros em áreas rurais. A regra afetava as propriedades que utilizam reservatório para estocagem ou fornecimento de água para os animais, irrigação e aquicultura, por exemplo. No Código Florestal novo, colocou-se outros questionamentos, outras afirmações em relação a como deve se proceder à demarcação das áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios. Por isso que necessitava essa revogação por conta da legislação superveniente. Também foi revogada a Resolução 303, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente. A questão que estão tratando de Restinga e Manguezal, essas duas vegetações, esses dois locais, eles já são previamente trabalhados, tanto no novo Código Florestal, na 2.651, quanto na Lei da Mata Atlântica. Essas duas normativas já vêm fazendo uma proteção em relação a essas duas áreas. A CNA, representando os produtores rurais, tem assento no CONAMA. A Confederação participou da reunião e votou pela revogação das 3 resoluções. De origem italiana, o salame ganhou o Brasil com receitas especiais em cada região. Essas produções, geralmente artesanais, agora vão ter a chance de se tornar nacionalmente conhecidas. O sistema CNA-Senar abriu as inscrições para o Prêmio Artesanal 2020 Charcutaria. Os produtores dos melhores salames vão ser premiados. Veja como participar.